Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Estamos aqui para ler o Evangelho, pois o mesmo Senhor Jesus ensinou. E como ordem, é para que se pregue o Evangelho em todo o mundo e a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O profeta Zacarias diz que não é por força nem por violência, mas é por meu espírito, diz o Senhor Jesus. Jesus falou em João capítulo 16: o Espírito Santo veio ao mundo convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste século está condenado. Jesus, ele se revela em sua palavra como o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através dele. Por isso que a religião, o mais que ela pode fazer por um homem é extorquir o homem, enganar o homem e levar o homem à perdição mais rápido. Porque Jesus falou: eu sou a luz do mundo, se alguém me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esta vida, ela se fez notória a todo este mundo, mas acontece que os homens não o reconheceu como o enviado de Deus, como primogênito dentre os mortos, como Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Quero ler uma mensagem que Jesus manda. Versículo 22. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais, porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Todos os acontecimentos que houveram acerca de Jesus, tem problema não, mostrou de que tanto falaram os profetas e de que tanto disse Moisés na lei do grande Deus e pelo livro de Salmos, que convinha que assim se cumprisse tudo quanto acerca dele estava mencionado. E esta palavra, ela mostra até os dias de hoje quanta rejeição, quanto desprezo, quanto menosprezo pela pessoa de Jesus. Mas Jesus fala aqui em Lucas capítulo 10 e no versículo 16: quem vos ouve a vós, a mim também me ouve, e quem me ouve, ouve também aquele que me enviou. Quem vos rejeita a vós, a mim também me rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus disse que na lei de Moisés estava escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Assim Jesus se manifestou ao seu povo, a sua linhagem terrena. Em João capítulo 1 fala: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele estava aqui no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu a ele. Jesus fala em João capítulo 3: os homens amaram mais as trevas do que a luz. Paulo escreveu em Romanos capítulo 1 que os homens detêm a verdade de Deus em mentira. Eles detêm esta verdade porque a verdade ofende, a verdade confronta, a verdade mostra a realidade dos seres humanos. E o homem está dotado por filosofia, o homem está enlacerado por rudimentos, preceitos e doutrinas de homens.
religião, e assim o fundamentalismo deste mundo é tornar as coisas visíveis como se fossem eternas. E assim o homem está errando, o homem está buscando os seus próprios conceitos, a sua própria religião, e baseando a sua vida só naquilo que eles veem, só naquilo que eles conseguem apalpar. Mas a volta de Jesus se dará em um grande momento em que a maioria vai estar desapercebida, a maioria vai estar completamente desapercebida, porque o que este livro aqui diz, até os dias de hoje, é um grande fundamento. Aleluia. A sabedoria de Deus, a verdade de Deus e o seu Espírito Santo, como é predito em sua palavra. E Jesus disse: pregue o evangelho, ser-me-eis testemunhas. E no nome dele é pregado o arrependimento e a remissão dos pecados. O homem só pode receber a remissão de seus pecados através do nome de Jesus, porque no nome de Jesus o homem encontra o perdão, o homem encontra a saída, o homem encontra a vida, o homem recebe o renovo e uma esperança verdadeira. A paz que Jesus dá, ele não dá como o mundo a dá. O caminho, sendo ele próprio, é muito diferente do caminho que o homem está trilhando, porque no livro do profeta Isaías diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus caminhos, diz o Senhor, diferente dos caminhos do homem. O homem planeja muitas coisas, o homem pensa muitas coisas, o homem vem fazendo muitas coisas, e assim cada vez mais se distanciando da palavra de Deus. E por completar este caminho devasso, este caminho abominável, este caminho perverso, o pecado separa o homem de Deus, o pecado faz divisão entre o homem e Deus. A criatura, ela ficou perdida ao longo dos anos. Assim teve que Jesus vir, descer do céu, não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. A Bíblia diz no profeta Isaías, no capítulo 53, ele não teve formosura e nem belezura para que nós o pudéssemos desejar. Era homem de dores, experimentado nos trabalhos, homem de quem olhávamos para ele e não fizéssemos caso nenhum por ele. Ele foi levado ao maior sofrimento, ele iria passar pela maior humilhação, ele entregou-se uma vez pelos pecados de muitos, ele veio para redimir o seu povo do seu pecado, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas durante o tempo que ele esteve aqui na terra, em seu ministério terreno, os homens o desprezaram, os judeus se viraram contra ele, a nação que ele havia sido enviado rejeitou a ele. Mas a Bíblia diz que Deus era com ele, o espírito de entendimento estava nele, ele tinha o espírito de sabedoria, ele tinha o espírito de inteligência, ele tinha o espírito do Senhor, e sobre ele recaíram as injúrias humanas. Ele pagou o alto preço, ele sofreu, foi humilhado, mas era necessário. Tamanha humilhação, tamanho desprezo, pois como ele próprio havia relatado aos seus discípulos, que convinha que o Cristo padecesse, fosse rejeitado por esta geração. Era preciso acontecer o que aconteceu com Jesus, e as profecias não iriam mudar.
por mais que ele fosse o Filho de Deus, porque Pedro disse que o próprio Pai não poupou a seu próprio Filho. As pessoas estão cuidadosas, aliás, em querer que a situação não fique pior, que a homossexualidade não aumente, que o lesbianismo não aumente, que os drogados não aumentem, que a fome não se propague na terra. Estão preocupadas e cuidadosas que estas coisas más não sobrevenham a esta terra. Mas Deus não vai mudar o curso de sua palavra, Jesus tampouco, porque o que está escrito neste livro deve acontecer, devem se cumprir nos dias atuais, porque nos tempos passados se cumpriu ao pé da letra cada profecia que houve acerca de Jesus. E olha que passaram anos, olha que passaram tempos. Jesus fala que quando o Filho do Homem voltar à terra, não encontrará fé nela. As pessoas estão se perdendo, estão se deixando levar por vento de doutrinas, estão baseando a sua vida naquilo que relativamente se enquadra a maneira dos homens de viver. E a Bíblia diz que os que andam na carne não agradam a Deus. Por isso que Jesus aqui diz: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. Quando os profetas do Antigo Testamento desejaram ver um dia do Filho do Homem aqui na terra, mas não puderam ver, Jesus olhou aos seus discípulos e disse: bem-aventurados sois vós, que vedes e ouvis o que eles não puderam ver, o que eles não puderam ouvir. Bem-aventurado é aquele que não me viu e crê. A pessoa ela está enganada acerca de Jesus, mas Jesus não engana ninguém. Mas é a maneira como se usa o nome de Jesus, é a maneira como se usa o Evangelho, porque Paulo fala que muitos ganham para falsificar o Evangelho de Deus, estão distorcendo as Escrituras, estão inventando um Jesus que se enquadre ao perfil de vida de homens pecadores, de homens dissolutos, de homens imorais, e assim querem um Deus que satisfazem as suas próprias vontades, querem andar segundo o Evangelho que permitem todas as coisas, que faz com que elas sejam infelizes. Você não já ouviu alguém falar para você um dia? Aí eu fui em certa igreja, e ali eu encontrei a igreja certa, igreja que prega bonita, fala bem, ali eu estou me sentindo em paz. Mas Jesus falou: se disserem que o Cristo está lá, não vades. Se disserem que o Cristo está ali, não vades, porque o verdadeiro Cristo estará dentro do homem, e Jesus só está dentro do homem através do seu Espírito Santo, e nem todos têm o Espírito Santo de Deus, porque a maioria diz ter, mas não é o Espírito de Deus, é o espírito do erro, do engano, da sensualidade, da perversidade, o espírito que engana este mundo, que está endouto no anticristo, o espírito do anticristo, que é a maior fusão para enganar o homem, porque no princípio Satanás, a antiga serpente, ele apareceu à mulher, estando eles no jardim do Éden, e a serpente induziu Eva a comer do fruto proibido, e Deus havia ordenado: não coma, porque certamente do dia em que dele comerdes, certamente morrereis. O homem era amigo de Deus antes do pecado. Antes do pecado, a Bíblia diz que pela viração do dia, o Senhor descia no jardim do Éden. Antes do pecado, o homem andava na presença de Deus. Antes do pecado,
O homem não precisava de outras coisas mais. Ele apenas era suprido pela presença e pela palavra de Deus. Mas depois que o pecado entrou na raça humana, Paulo diz na carta de Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus veio na plenitude dos tempos resgatar aquela imagem, aquele semblante decaído do homem. Ele veio recuperar a glória que havíamos perdido por causa do pecado, porque Deus não pode habitar aonde o pecado está, porque a Bíblia diz que Deus é puro de olhos, a Bíblia diz que Deus é santo, a Bíblia diz que Deus é reto, a Bíblia diz que Deus é todo poderoso, a Bíblia diz que Deus, Ele é supremo. E o que fez Deus? Ir em busca daquele que Ele fez segundo a sua imagem e semelhança, que havia se perdido, porque deu ouvidos para o diabo. A mulher deu ouvidos para o diabo, e o homem deu ouvido para a mulher. E hoje você vê o estrago que é quando o homem deixa de ouvir a voz de Deus para dar ouvido ao diabo, para dar ouvido a estas mulheres com espíritos de Jezabel, estas mulheres que não têm visão de Deus. Por mais que você veja igrejas abertas, mulheres encarregadas como presidentes, pastoras, missionárias, presbíteras, diaconistas, não se iluda, porque a Bíblia diz que o homem não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer na sobriedade, na fé e na santificação. Mas a mulher não quer se sujeitar a Deus e nem ao marido. A mulher quer dominar em todas as áreas, quer ser coadjuvante. A mulher quer estar no centro, e ela até passa à frente daquilo que Deus estabeleceu a ela como ajudadora do seu marido. Mas na volta de Jesus, a gente vê muitos sinais referente à apostasia, à escassez da fé, ao abandono da simplicidade do Evangelho de Cristo, porque muitos estão afugentando-se em religiões, políticos, homens e cultura. Mas o que Jesus falou, a gente percebe como ganha força a proporção dos dias que se chegam, porque passa dia, chega ano, sai mês, e assim vai passando os dias, e a volta de Jesus está cada vez mais próxima, está cada vez mais perto. Mas quem consegue discernir os tempos? Quem consegue discernir os sinais? Se o homem não tiver o Espírito Santo, ele fica presa fácil, alvo fácil do engano. Por isso que Jesus fala na sua palavra: examinem-se as Escrituras, porque nela vós encontrareis a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem crê em mim, como diz a Escritura, não existe outro meio pelo qual o homem será salvo, se não for em Jesus, e as Escrituras testificam dele, somente dele. A Escritura Sagrada mostra de Gênesis a Apocalipse que Cristo Jesus é o princípio e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Aleluia. Aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele vai voltar, mas nessa segunda vez não virá como cordeiro, ele virá como o leão da tribo de Judá, ele virá como o Todo-Poderoso, ele virá com a glória de que ele tinha antes da fundação do mundo,
e que ele precisou deixar para que ele viesse fazer a vontade do Pai. Ele veio servir aos outros. Ele se fez menor do que os anjos. Ele se fez humilde. Ele veio e se humilhou. E Paulo diz: tendes em vós o mesmo sentimento. Mas esse sentimento é a igreja que tem que ter. Sentimento de humilhação, sentimento de humildade, sentimento de submissão, sentimento de reverenciação ao único Deus. Aleluia. Porque o mundo não busca se sujeitar à vontade de Deus, porque os príncipes deste mundo não conhecem a sabedoria de Deus. Por isso que este mundo vive aí enganado. As pessoas estão pensando que estão se divertindo, jogando videogame, pulando carnaval, bebendo cerveja, fumando maconha, cheirando crack. Estão pensando que estão divertindo, traindo mulheres, traindo a mulher, mas não estão. Apenas estão vivendo num grande engano. E a Bíblia diz, como foi citado pelo servo de Deus: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1: trocaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Se trocaram, é porque não querem reconhecer o Deus da Bíblia. Por isso que tem várias religiões, a todo aperitivo, há um segundo perfil de vida que se levam aqui na terra. Você quer ver um exemplo? Tem igreja de gay para homossexual, tem igreja de jogador para idólatra de futebol, tem igreja de funkeiro, roqueiro, tem igreja de político, tem igreja para toda espécie, para todo gosto, para todo aperitivo. Mas a igreja de Jesus, Jesus próprio fala na sua palavra, no Evangelho de Mateus, que contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Paulo diz que a igreja de Cristo é um membro do seu corpo aqui na terra. E existe uma grande diferença entre todo aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E não é apenas nas obras que se faz, mas é na sua maneira de viver todo dia, foi quanto viverá nesta terra. Porque foi todo o tempo que peregrinaste nesta terra, ande em temor a Deus. Porque o rei Salomão, ele falou no livro do Eclesiastes, no livro de Eclesiastes: Tranquilo. sejam sempre alva as suas vestimentas, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O outro está distribuindo folheto, você viu? A volta de Jesus será de repente, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra aqui o Ocidente. Está distribuindo o que aí? Deixa eu ver. Será rápido demais. Tem um louvor que diz: quem subiu, subiu, quem ficou, ficou. Glória a Deus. Mas a Bíblia fala muito além daqueles que ficaram, Deixa eu filmar. porque o que ficar Bonito, né? Tem o ficará para o irmão, grande o juízo. irmão aqui distribuindo. Juízo de Deus sobre os ímpios, juízo de Deus sobre esta terra. A diversão está com dias contados. A alegria proporcional da carne está com seus dias contados. Porque Jesus morreu naquela cruz, não foi em vão. Foi pago um alto preço. Aleluia. A Bíblia diz, na Epístola de Hebreus, que Deus antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas a nós, nesses últimos dias, falou pelo seu Filho. Jesus vem falando
através do seu Espírito. E em Romanos está escrito que quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E a volta de Jesus está perto, como um relâmpago. O que o relâmpago faz? Na fração de segundo, ele aparece de uma extremidade do céu a outra e desaparece. A volta de Jesus vai estar dois no campo. Um vai ser elevado e o outro ficará. Estarão dois numa cama deitados juntos. Um subirá e o outro ficará. Estarão duas moendo juntas no moinho. Uma subirá e a outra ficará. E aqui Jesus diz: mas primeiro convém que o Filho do Homem seja rejeitado ou reprovado por esta geração. Jesus foi rejeitado pelos judeus, foi entregue na mão dos pecadores, mas assim ele cumpriu a justiça do Pai. Ele cumpriu o que antes dele estava escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. E ele mesmo falou: o Filho do Homem será morto e no terceiro dia ele ressuscitará. É o maior sinal que Deus dá a esta humanidade, que Deus deu àqueles homens do passado. Mas aquele que rejeita este sinal de Deus não tem como se salvar da condenação do inferno, porque missa de sétimo dia não salva ninguém. Queimar a vela não livra a alma de ninguém do fogo do inferno. Acreditar no Espiritismo, que irão reencarnar, não será suficiente, porque o sinal de Deus para esta humanidade é o de seu Filho, levado à cruz, sido morto e ressuscitado no terceiro dia. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Só existe uma maneira, porque Pedro fala em Atos, no capítulo 4, no versículo 12: em nenhum outro há salvação debaixo dos céus, dado entre os homens, pelos quais devamos ser salvos. Jesus é a pedra principal da esquina, rejeitada pelos edificadores, e que Deus a tornou principal. É eleita e preciosa. Quem nela crê não será confundido, mas quem não crê será reduzido a pó. A geração rejeitou Jesus e escolheram Barrabás. A geração futura, que é esta que nós estamos vivenciando, vem rejeitando Jesus frequentemente. Troca Jesus por time de futebol, troca Jesus por baile funk, troca Jesus por sinuca, troca Jesus por jogo de bilhar, jogo de mega-sena, jogo de tarô, jogo de búzio. Troca Jesus por cartomante, troca Jesus por guia, troca Jesus por religião. Está trocando Jesus por homens. Mas o que Jesus falou aqui, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Qualquer que perde a vida por amor de Jesus, se salva. Porque quem morre com Jesus não está perdido. Ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia e receberá um corpo glorioso
receberá o galardão da vida eterna. Mas aqueles que morrem sem Jesus, por ter procurado salvar a sua vida, deleitando-se nas coisas desta vida. Tem gente que diz aproveitar a vida, porque depois que morrer não pode fazer mais nada, e de fato não poderão. Mas o aproveitar a vida, segundo o curso do mundo, segundo a carnalidade, não significa aproveitar a vida, mas embasado em perder a vida. Porque aquele que busca salvar a vida, perde a vida, perde a salvação. E a salvação, o homem só a encontra em Jesus. Porque no livro de Provérbios diz que aquele que encontra também a vida. Aquele que encontra o Senhor. E Jesus não está longe. Ele não está longe de cada um de nós. Porque nele movemos. Nele existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, somos nós geração de Deus. Sendo pois nós geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, a prata ou a pedra esculpida por artifício ou imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância dos homens, anuncia agora e ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus vai voltar para a igreja. Será o dia alegre, porque ela vai deixar os cravos e vai receber os galardões da vida eterna. Ela será coroada, ela será recompensada, ela será recebida nos céus com glória e com honra. Porque Jesus fala em Mateus 25: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. A igreja de Jesus sofreu por pregar o evangelho, por falar que Jesus era o Salvador. Eu ouvi uma notícia uma vez, só por um homem estar andando com uma camiseta que estava o nome de Jesus, não foi aceito naquela praça. Só porque estava escrito o nome de Jesus, não quiseram estar, que este homem estivesse presente ali. Isto mostra o quanto Jesus é rejeitado. E o homem rejeita Jesus no coração, depois parte pela atitude. Os fariseus pegaram em pedra, muitas vezes para apedrejar Jesus, e Jesus falava para eles: por que vós pegais em pedra para me apedrejar? E eles falaram para Jesus: nós não queremos te apedrejar. Mas Jesus falava para aqueles fariseus hipócritas que queriam matar ele. Assim também sucede aos seus seguidores, como foi o caso de Estevão, como foi o caso de Tiago, como foi o caso de João Batista, como foi o caso do próprio Jesus, que foi morto. Mas era preciso ele ter sido morto, porque só assim nós pudéssemos receber a remissão de nossos pecados. Porque se o grão de mostarda não caísse na terra, aliás, o grão não tivesse caído na terra e não tivesse sido morto, não poderia dar fruto. Jesus precisou ser morto. E assim também nós, como Paulo diz em Romanos,
E como está escrito no livro de Salmos, somos entregues à morte todo dia por amor do Senhor. Então creia no Evangelho, creia na palavra de Deus, porque como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, será a volta do Filho do Homem. Jesus vai voltar como ladrão de noite e apanhará muitos de surpresa. Mas queira ser bem-aventurado e como aquele servo que está em vigilância constante, porque a volta de Jesus nem os anjos sabem, nem o Filho sabe, mas somente o Pai. E a Bíblia diz: sede sóbrios, sede prudentes, vigiai e orai, porque não sabeis a que hora o Filho do Homem há de voltar, se na primeira vigília do dia, se na segunda ou na terceira, ou se no cantar do galo. Mas vigiai, não fique desapercebido, não se entregue aos costumes deste mundo, vive uma vida separada, vive uma vida em santificação, porque a Bíblia diz que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome da justiça. Amém? Deus possa abençoar no nome de Jesus. E buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Amém?